bom dia, mulheres eleitas da Nova Jerusalém. Eu sou a Tatiane Tokunaga, faço parte da MENGE e hoje eu gostaria de compartilhar um texto para o nosso devocional e ele está em Ezequiel 15, que vai dizer: Jerusalém, a videira inútil. A palavra do Senhor veio a mim. Ele disse: Filho do homem, em que a madeira da videira é melhor do que o galho de qualquer árvore da floresta? Alguma vez a madeira dela é usada para fazer algo útil? Alguém faz suporte com ela para nela pendurar coisas? Depois de lançada no fogo como combustível, o fogo queimar as duas extremidades e carbonizar o meio, servirá para alguma coisa? Se não for útil para alguma coisa enquanto estava inteira, muito menos o será quando o fogo a queimar e ela estiver carbonizada. Por isso, assim diz o soberano Senhor: como destinei a madeira da videira dentre as árvores da floresta para servir de lenha para o fogo, assim tratarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei o meu rosto contra eles. Do fogo saíram, mas o fogo os consumirá. E quando eu voltar o meu rosto contra eles, vocês saberão que eu sou o Senhor. Arrasarei a terra, porque eles foram infiéis, declara o soberano Senhor. Meu Deus, é muito forte essa passagem de Ezequiel. Ezequiel foi levantado num tempo onde ele foi destinado, a sua missão era advertir o povo de Jerusalém que estava vivendo de maneira inadequada. E Ezequiel teve que viver na pele cada profecia, sentir na pele cada profecia antes mesmo de lançar a profecia. E na videira inútil, ele relata o que era Jerusalém naquele tempo. Porque Jerusalém foi feita para frutificar, para florescer para o reino de Deus. E ali ela estava inútil, sem florescer. E aqui o Senhor adverte, dando essa profecia a Ezequiel, que para que serviria uma videira enquanto estava inteira, se ela não estava dando fruto? Serviria para alguma coisa, para algum móvel, para pendurar alguma coisa, ou lançada no fogo e ser rapidamente consumida? Viver uma vida sem propósito e suas atitudes não glorificar a Deus é ter uma vida inútil. Então essa passagem adverte a nós nesse tempo. Verdadeiramente, a marca de um cristão é produzir frutos espirituais para o reino de Deus. E aqui Ezequiel, ele fala sobre essa responsabilidade de produzir frutos em nossas vidas. E a parábola da videira inútil é o lembrete de Deus para que possamos produzir frutos que glorifiquem o seu nome e cumpram o seu propósito em nossas vidas. Senão, estamos vivendo uma vida vazia, uma vida inútil. E se lançada ao fogo, logo certamente se carbonizará, será inútil, não servirá mais para nada, viverá em cinza. E Deus procura mostrar para Ezequiel que Israel e Judá são nações que querem ser, sendo assim, o juízo inevitável e justo. Fica claro que Ezequiel gostaria que seu povo fosse poupado. Ele não quer ver o povo sofrendo, mesmo sabendo que todos eles eram culpados. Mas por meio da sua palavra, o Senhor falou para ele, ele sentiu as dores da aflição. E o seu ministério foi um ministério muito, muito pesado. Era uma palavra de juízo, de condenação e de destruição. Então, que nesse capítulo 15, possamos refletir sobre a inutilidade de uma vida sem propósito a Deus. E quais as consequências de não produzir frutos para o reino de Deus. Que possamos ficar
alerta, porque o Senhor vai requerer os frutos de nós. E teremos que apresentar, teremos que ser frutífera no reino dele, porque o seu juízo virá e nós não podemos ser consumidas por ela, pela destruição. Então, Deus começou a fazer essa pergunta a Ezequiel: filho do homem, como a madeira de uma videira é melhor do que um ramo em qualquer das árvores da floresta? Hoje o Senhor te pergunta: filha, o que você está fazendo se eu te fiz para cumprir propósito, para florescer? Se você foi plantado em um jardim e não está florescendo, é melhor você estar nesse jardim florescendo ou ser lançada no fogo que certamente e rapidamente será consumida por ela. Deus estava preocupada com Jerusalém e pelo cenário que estava acontecendo. Assim, o Senhor também se preocupa conosco, porque Ele nos adverte e o amor e a misericórdia dEle é tão grande porque Ele não chega com juízo antes. Ele nos alerta, Ele nos adverte, Ele nos ensina. E a palavra do Senhor nos ensina todos os dias. Que nesta manhã possamos meditar nesta palavra, refletir sobre as nossas vidas, o que temos nós verdadeiramente produzindo. Estamos produzindo para o reino de Deus frutos que realmente alimentam o povo de Deus? Ou os nossos frutos são frutos de cera, de plástico, aqueles que estão somente em enfeite, que não alimenta ninguém, que é inútil? Que nesta manhã você possa refletir sobre a sua vida, sobre os frutos que você tem dado, aonde você foi plantada e aonde as pessoas têm acesso a você. Que nesta manhã você possa meditar em Ezequiel 15 e analisar as consequências de não produzirmos frutos na vida, no reino de Deus, na nossa vida espiritual. Amém? Que você fique com essa palavra. É uma palavra dura, é uma palavra de advertência, mas é uma palavra necessária para esse tempo. Precisamos produzir para o reino de Deus, produzir na nossa casa, produzir onde estamos plantada e sermos realmente pessoas que alimentam uns aos outros. Então, que nesta manhã você fica com essa palavra, meditando sobre a sua vida espiritual e peça ao Senhor que Ele te dê sabedoria, que Ele te dê discernimento e mostre quais são as áreas que você precisa de cura para que você volte a produzir no reino dEle. Amém? Oremos ao Senhor. Pai amado, Pai querido, nesta manhã queremos te agradecer por essa palavra, Pai. Uma palavra assim, dura, uma mensagem que Ezequiel falou no tempo, Pai, onde as pessoas estavam prostituindo-se, umas pessoas estavam corrompidas pelo pecado, por tudo que estava acontecendo em Jerusalém, e por isso o Senhor advertiu com um exemplo de uma videira inútil que não produzia e que certamente seria condenada, teria consequências de não produzir, de não fazer aquilo que foi chamada para fazer, para não viver o seu propósito. Senhor, nos ensina, nos mostra, se tivermos dúvida, Senhor, do qual é o seu propósito sobre as nossas vidas, que o Senhor possa revelar a nós através do seu Espírito Santo, para que realmente possamos caminhar para produzir frutos que alimentam, que sejam relevantes para o seu reino, Jesus. Pai, nos ensina, nos mostre, não nos deixe em dúvida, Pai, que o Senhor possa revelar em nosso coração o que em nossas vidas espirituais precisa, Pai, em nome de Jesus, que possamos ser relevante no teu reino, que possamos ser relevante na nossa igreja, que possamos ser relevante, Pai, aonde estamos plantadas, para que todas as nossas ações glorifiquem o teu santo nome, Jesus. É pelo teu nome que eu oro nesta manhã. Agradeço. Amém e graças a Deus.